Bom, deixa eu fazer o seguinte, gente. Vou rapidamente aqui conversar com o Juliano Zimmer, que deve estar junto comigo aqui no Bastidores da Política. Nós vamos falar sobre a situação de Quitandinha. Solta a vinheta, produção. E agora, no programa Café com Bala... Juliano, não vamos falar hoje que aquilo que eu falei quando terminou a eleição, que o Bolsonaro ficaria inelegível, está acontecendo, que o Bolsonaro será preso, isso vai acontecer, que a liberdade no Brasil nós já perdemos, inclusive temos que tomar muito cuidado aqui, senão daqui a pouquinho tá eu e você na cadeia e não tem ninguém para levar banana pra gente lá, ainda bem que eu não fumo, né? Vamos falar da nossa política local. O prefeito Zé Quirera mandou um projeto para a Câmara, hoje é a sessão lá em Quitandinha, em que ele queria criar novos cargos, é isso? Bom dia. Pois é, bom dia Pedro Bala, bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala pela TV Euronews. Olha só, a situação é o seguinte, a última sessão foi tumultuada lá na Câmara Municipal de Quitandinha por conta de um projeto de lei, né, do prefeito, o Zé Quirera, que acabou mandando para a Casa Legislativa um projeto de lei pedindo aprovação em regime de urgência da criação de vários cargos para a prefeitura lá da cidade, né? Os cargos de secretários, gerentes, diretores, secretarias, né, departamentos, tudo isso somado ia custar perto de R$1 milhão por ano para o município de Quitandinha. O projeto acabou sendo rejeitado por 5 vereadores que discutiram o tema na sessão plenária da Câmara, e o curioso é que dos cargos sugeridos pelo prefeito está cargos aí da Secretaria do Meio Ambiente, que já existe, mas que não vem sendo ocupado por ninguém, e aí a folha de pagamento, pior de tudo isso, que a folha de pagamento com os servidores de Quitandinha já beira os 54%, que é o limite prudencial estipulado pelaquela lei de responsabilidade fiscal que deve ser cumprida pelo Poder Executivo. Com a negativa de 5 vereadores, o projeto vai ser arquivado nesse ano, possivelmente, não pode ser mais colocado na pauta de votações da Câmara. Votaram pela aprovação da criação dos cargos dos vereadores Paulão, Hélio e Zé Ribeiro. Já o vereador Carlinhos Moura, da ala do prefeito, que é aliado do prefeito, acabou votando contra. Então, dentre os cargos a serem criados, conforme deseja o prefeito Zé Quirera, estão as secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, e Secretaria de Esporte e Lazer, com salários para cada um de cerca de R$ 8.826, sendo que com os encargos chegaria a mais de R$ 10.899. O cargo de gerente administrativo, R$ 6.609, né, e com os encargos vai para mais de R$ 8.000, enfim, foi deixou todo mundo indignado, inclusive a população lá de Quitandinha. E vale lembrar que ano passado, em março de 2022, o Ministério Público do Paraná já abriu processo que investigou supostas irregularidades no pagamento de dívidas do prefeito de Quitandinha, né, o Zé Quirera, com dinheiro público municipal. Ele teria pagado IPTUs de imóveis com dinheiro público. A investigação apurou esse uso do dinheiro da máquina pública do município para quitar a dívida judicial do prefeito. O inquérito chegou a ser investigado, o prefeito teria usado o dinheiro do programa de recuperação fiscal do município de Quitandinha para pagar essa multa judicial por meio de um terreno considerado pela promotoria como negócio jurídico inexistente. O processo é consequência de uma condenação do prefeito Zé Quirera, quando ele foi prefeito a primeira vez em Quitandinha entre 1997 e 2000. Na época, houve a nomeação de servidores de forma irregular. A ação de devolução ao município foi de aproximadamente R$900 mil. Além disso, houve solicitação, né, para participar do programa de recuperação fiscal, com esse objetivo de quitar dívidas do IPTU de 1996 a 2020 lá na prefeitura de Quitandinha. Tudo isso usando dinheiro público. Aí houve irregularidades nesse caso, né? O prefeito teria usado 25% de um imóvel para quitar multa judicial, imóvel da prefeitura, foi investigado pelo Ministério Público. Inclusive o imóvel já estava penhorado na época.
Então já a Quitandinha vem sofrendo com as últimas gestões aí municipais, desde 2021, com a ex-prefeita também, a Júlia Sosek, na gestão ela governou Quitandinha de 2017 a 2020, ela junto com a sua secretária municipal de finanças, Jaqueline Ribas, também autorizou o pagamento de hora extras a servidores em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal, o que gerou uma despesa para a prefeitura, né? Gerou uma despesa que ultrapassou em 95% o limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Ela pagou gratificações a funcionários da prefeitura, né, não respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Né? Eram pagos além do normal. Então, Quitandinha, o Pedro, vem sofrendo com isso. Nós pegamos aqui a fala de alguns vereadores, eu queria que a produção colocasse aqui, o vice-presidente lá da Câmara Municipal de Quitandinha, o Hamilton do Banco, ele vai começar falando sobre essa proposta, e na sequência mais 2 vereadores que criticaram esse projeto do prefeito. Vamos lá, colocando no ar aí. Para justificar o custo, o aumento do custo aí de quase 1 milhão no ano, realmente teria que ser algo bem interessante mesmo, né? Teria que ser recursos aí que pelo menos fosse o dobro disso aí, alguma coisa nesse sentido. Isso no meu ponto de vista, claro que cada um tem o seu ponto de vista, né? Então são análises que eu fiz e que eu coloco também para a população pensar em relação a isso, para entender, tirar as suas conclusões em relação a esse projeto, para que a gente possa então, né, quem sabe, no meu ponto de vista, quem sabe no futuro, né, criar uma estrutura tão grande como essa, né, aumentar de uma vez só 3 secretarias, realmente a gente até se impactou com o recebimento desse projeto, como foi falado aqui, sem que alguém viesse explicar, nem nada, né, é um projeto que talvez teria que ter um planejamento um pouco maior. Mas a população nos cobra. Né? Hoje, a população já entrou em contato com o vereador Hamilton, tenho certeza que com os demais vereadores também. Pelo amor de Deus, vereador, né? Não vão aprovar um projeto desse aí que, para nós, realmente não seria bom ver os nossos impostos sendo investidos aí em cargo comissionado, em secretário e tal, sendo que tem lá a secretaria, dá para nomear, não tem problema. E se não bastasse isso, o percentual de gasto com folha de pagamento, gasto com pessoal, né, que a gente sabe que está muito próximo aí dos 54%, que é o limite. A hora que chegar nos 54%, né, já vai ter que, inclusive, cortar a gratificação, quem sabe até exonerar alguns comissionados. Tem um prazo para isso, não é na hora. Mas então, pensando também nesse limite de gastos aí, é que o meu voto ele vai ser contrário a esse projeto. Tá aí então, o vereador Hamilton do Banco falando, e agora vamos colocar o vereador Galo, que também ficou indignado com a proposta da prefeitura e criticou o prefeito. Mas infelizmente, né, então chegou esse projeto aí, que eu daria um outro nome a esse projeto, cabide de emprego, talvez seja essa a palavra que nós povão, povo que está assistindo, que vai acompanhar a sessão depois, cabide de emprego. Por quê? Porque vai empregar mais 10 pessoas indicadas pelo prefeito. Nada contra cargo comissionado. Sempre falei que não tenho nada contra cargo comissionado. Nós aqui temos cargo comissionado na Câmara, não é de hoje, sempre teve. Antes tinha até mais, depois o concurso diminuiu um pouco, a prefeitura tem. O que eu tenho é um pouquinho contra cargo comissionado que vem de fora. Mas isso é particular do Galo, vou continuar defendendo isso e não vou mudar. Mas é o seguinte, como que nós vamos criar uma secretaria de meio ambiente, né? O vereador Hamilton já falou, se nós temos uma secretaria da agricultura, nada contra quem está lá, respeito ele, até porque é meu chefe, mas é interino. Há 2 anos e meio nós não temos secretário da agricultura. E como que vamos criar um secretário do meio ambiente? Mais um cargo. Então, de repente, coloca antes lá, né? Para depois, para frente vamos estudar isso, está mostrando um bom serviço, e agora está merecendo criar outra secretaria. Secretaria de Esporte. Onde é que temos esporte para o município, gente do céu? O Galo é debochado, mas, meu Deus do céu, estão de brincadeira com nós aqui. Mas o Galo, isso daí não é ódio, isso daí é defender o povo. Nós não temos esporte no município, e como é que vamos criar uma secretaria de esporte? Tá aí, então, a palavra do vereador Galo, e para finalizar, vamos colocar o vereador Paulão, que falou que o prefeito está desrespeitando os vereadores. Essa indignação, se
fosse para derrubar o regime de urgência, se teria alguma coisa que seria aproveitável, então foi por isso a gente só tentou derrubar o regime de urgência. Mas jamais eu votaria em favor desse projeto aí. E mais uma vez afirmo, eu acho que foi uma falta de respeito total. Eu penso desse jeito. Faz tempo que a gente não tem tido o respeito necessário e espero que a administração olhe por esse lado aí também. Porque aqui nem todo mundo é cabrestado aí. Tem bastante que sim, mas eu não sou. Tá aí então, Pedro, situação complicada. E bem ontem até nós tivemos aqui um pronunciamento da ministra do Simone Tebet, do Planejamento, ela falando que o arcabouço fiscal vai precisar de mais 150 bilhões para bancar as despesas do governo federal. Então já vem lá de cima o mau exemplo. Esse presidente criou 37 ministérios, aumentou o número de ministérios, ele criou 15 a mais do que já tinha na gestão passada, era 22, foi para 37. Então não tem dinheiro nem para o governo federal, e não tendo dinheiro para o governo federal, os prefeitos vão sofrer daqui para frente, não vão ter os recursos que precisam para cuidar de seus municípios, e o prefeito Zé Quirera aumentando aí as despesas do município e não investindo em infraestrutura para a cidade. É a bronca dos vereadores da população de Quitandinha, viu, Pedro? Perfeito. Ô Juliano, valeu pela sua participação. Deixa eu só falar o seguinte, a minha opinião aqui, sempre eu gosto de colocar, a minha pitadinha ali de sal, de pimenta também no negócio. Eu acho, minha opinião, que de repente os cargos poderiam ser bem-vindos, porque de repente cria uma secretaria, a secretaria dá para lutar, para vir recurso, alguma coisa nesse sentido, só que precisa conversar com a população, precisa ouvir a comunidade e principalmente conversar com o vereador, explicar para o vereador da importância da criação daquele cargo e o porquê que está sendo aquele projeto lá. Só para você ter uma ideia, o Paulão aí do Quissé, ele é base do governo. E ele mostra indignado com o projeto porque não foi conversado com ele. Conversa, prefeito Zé Quirera, conversa com os vereadores, conversa com a população. Aliás, o prefeito Zé Quirera, na posse, na primeira sessão, geralmente todos os prefeitos vão na primeira sessão, ele não foi, mostrando um desrespeito com os vereadores da cidade. E só lembrando, o vereador, ele não é um cargo comissionado do prefeito. O vereador está ali para fiscalizar o executivo. Então, se o prefeito, não é que o prefeito esteja fazendo alguma coisa errada, mas é legal o prefeito olho no olho com os vereadores, como acontece em Fazenda Rio Grande, como acontece em Mandirituba, como acontece em Tijucas do Sul, como acontece na própria Curitiba, que tem uma pessoa que vai lá, conversa com os vereadores, fala, olha, nós precisamos que aprove esse projeto por isso, por isso, por isso. Agora, pegar um projeto, jogar na goela abaixo dos vereadores, isso não vai acontecer não. Abraço, Juliano, até a próxima, amigo. Sexta-feira, um abraço.